Fala aí, gurizada. Aqui é o professor Stephen. Nós vamos trabalhar hoje com triângulos. Bom, o que nós vamos aprender hoje? Elementos de um triângulo, classificação dos triângulos, altura de um triângulo e congruência de triângulos. Essa última parte aqui é a mais importante do nosso conteúdo, tá? Então fiquem atentos. Bom, vamos começar com os elementos de um triângulo. Então, o triângulo é uma figura plana, um polígono, de 3 lados. Ele é composto por vértices, ali em verde, ó, pintei os vértices de verde, ângulos externos, ângulos internos e lados. Bom, os lados, então, são esses segmentos de reta pretos que eu coloquei aqui. O triângulo tem 1, 2, 3 lados. Os vértices são esses pontinhos aqui onde os lados se encontram, que eu pintei de verde. Então aqui tem um lado, aliás, desculpa, aqui tem um vértice, aqui tem outro vértice e aqui tem o terceiro vértice do meu triângulo. Eu pintei de vermelho aqui os ângulos internos, como a gente já falou na última aula, expliquei para vocês o que eram ângulos, que são essas aberturas aqui entre dois segmentos de reta. O triângulo vai ter ângulos internos aqui, que são as aberturas entre dois lados adjacentes. Então aqui tem um ângulo, aqui outro ângulo e aqui o terceiro ângulo interno do meu triângulo. E nós vamos ter também os ângulos externos, que eu pintei de azul aqui, os ângulos externos do triângulo. Então, o triângulo vai ter 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Esses são os elementos do triângulo que nós vamos trabalhar por enquanto. Observações importantes, então. Essa observação aqui é bem importante. Ó. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Então, esses ângulos vermelhos que tem aqui dentro, ó, pessoal, se eu somar a medida de todos eles em qualquer triângulo, não importa o tamanho do triângulo, não importa a forma que ele venha aparecer, se um dos lados é mais achatado, se um dos lados é mais comprido do que o outro, não interessa, tá? Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos vai dar 180 graus. Por exemplo, aqui, ó, esse ângulo interno pode valer 60 graus, esse daqui 60 e esse daqui 60. Somando os três, eu tenho um total de 180 graus. Ou então, um deles pode valer 50, o outro 60 e o outro 70. Também, pessoal, vai dar 180 graus a soma dos ângulos internos, tá? Isso acontece em qualquer triângulo. Outra observação importante aqui, os ângulos externos são suplementares em relação aos ângulos internos, respectivamente. Então aqui, ó, vamos pegar esse ângulo como exemplo, esse aqui de baixo, vermelhinho. Ele vai ser um ângulo suplementar ao ângulo externo azul que está do lado dele, ó. Ou seja, esses dois ângulos juntos vão formar 180 graus, tá? Aí, se vocês não assistiram a minha última aula de ângulos, assistam para entender o que é ângulo suplementar, o que são ângulos suplementares, ângulos complementares, ângulo raso, ângulo de meia volta, tudo isso eu trabalhei na última aula, tá? Então esses dois ângulos aqui juntos formam 180 graus, formam um ângulo raso. Portanto, eles são suplementares. Aqui em cima também, ó, o ângulo interno aqui de cima do triângulo, ele é suplementar ao ângulo externo. Então, o vermelho e o azul juntos formam 180 graus. E, da mesma forma, esse outro ângulo interno e o seu respectivo ângulo externo. Tá? Em qualquer triângulo, isso aqui também é outra observação importante. Em qualquer triângulo, o maior lado é oposto ao maior ângulo interno. Por exemplo, tá? Vamos pegar esse triângulo aqui. Vamos supor que esse ângulo interno aqui seja de 50 graus, esse daqui seja de 60 graus e esse aqui em cima de 70 graus, tá? O maior lado desse triângulo aqui, eu não preciso nem ter as medidas para saber. O maior lado dele vai ser o lado oposto ao maior ângulo. O maior ângulo, como eu disse, vai ser esse aqui de cima, ó, no exemplo que eu dei agora, que é o ângulo de 70 graus. Portanto, se esse ângulo aqui mede 70 graus, o maior lado vai ser o lado aqui de baixo, porque o lado aqui de baixo é oposto a esse ângulo de 70 graus, que é o maior ângulo interno do triângulo. Tá? Isso sempre vai acontecer. Então, em um determinado triângulo, se eu tiver o maior lado, eu consigo determinar o maior ângulo interno. Se eu tiver o maior ângulo interno, eu consigo determinar o maior lado também, porque eles são opostos, tá? Eles se opõem. Se um está desse lado, o outro está do outro lado, tá? O ângulo interno está aqui, maior ângulo interno, o maior lado está aqui. Se o maior lado está aqui,
o maior ângulo interno está aqui. Essa é a ideia, tá bom? Exemplo, ó. Quanto vale x, y, z e w nesse exemplo aqui? Quanto é que vale x, ou seja, esse ângulo interno aqui? Quanto é que vale y, que é esse ângulo externo? Quanto é que vale w, que é o ângulo externo aqui do 65? E quanto é que vale z, que é o ângulo externo ao x? Vamos descobrir todos esses valores aqui. Como? Olha só, a primeira informação que eu vou descobrir é o valor de x. Por quê? Porque eu sei que a soma dos três ângulos internos do triângulo tem que dar 180 graus. Então, o 45 mais o 65 mais o x tem que dar 180 graus. Portanto, eu posso formar uma equação. Ó, 45 graus mais 65 graus mais x é igual a 180 graus. O x, então, isolando nessa equação, o x vai ser 180 menos 45 menos 65, tá? Lembrando que para resolver a equação tem que pegar os elementos aqui, ó, 65 e 45 são os elementos numéricos, e jogar eles para o lado direito da equação, para isolar o x. Então, o 65, como está somando aqui, vem para cá subtraindo, e o 45, que também está somando aqui, porque ele é um elemento positivo, ele vem para cá subtraindo. Portanto, fica 180 menos 45 menos 65, e o x vale 70. Agora que eu sei que o x vale 70, eu posso já descobrir os outros valores também. Ó, então vamos descobrir agora o valor de y. Bom, eu sei que o 45 e o y são suplementares, ou seja, juntos eles formam 180 graus. Então, se 45 mais y dá 180 graus, o y vai ser 180 menos 45, que é 135. Da mesma forma, o w, ó, o w é suplementar o 65. Então, 65 mais w dá 180 graus. Portanto, o w vai ser 180 menos 65, que é 115, tá, pessoal? Perceba aqui, ó, que 115 mais 65 vai dar 180. Esses dois juntos aqui tem que fechar 180. E fecha mesmo, ó. 115 mais 65, 180. Aqui, 135 mais 45, 180. E agora o valor de z, que era para ser z, tá, pessoal? Que acabou aparecendo y, mas é para ser z. Ignorem o y aqui. Então, ó, 70, que é o valor de x, mais o z, vai dar 180. Portanto, o z vai ser 180 menos 70, que é 110. E realmente, né, 110, que é o valor de z, mais 70, que é o valor de x, dá 180. Tá bom? Bom, classificação dos triângulos. Olha só. Os triângulos podem ser classificados de duas maneiras. Uma das maneiras de classificá-los é em função dos seus lados. Então, em função dos lados, um triângulo pode ser equilátero, quando ele tem os três lados iguais, isósceles, quando ele tem dois lados iguais, e escaleno, quando ele tem todos os lados diferentes, tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu tiver um triângulo em que os lados medem 3 centímetros, 3 centímetros e 3 centímetros, ele vai ser equilátero. Se eu tiver um triângulo em que os lados medem 5 centímetros, 5 centímetros e 3 centímetros, ele vai ser isósceles. E se eu tiver um outro triângulo em que os lados meçam 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros, por exemplo, ele vai ser escaleno, tá? Essa é a ideia. Todos os lados iguais equilátero, dois lados iguais isósceles e todos os lados diferentes escaleno, tá? Agora, a outra classificação é em função dos seus ângulos internos. Aqui apareceu o lado, tá, pessoal? Mas é ângulo interno, falando de digitação. Bom, ele pode ser um triângulo acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? É quando ele possui os três ângulos internos agudos. O que é ângulo agudo mesmo que a gente viu na última aula? É um ângulo menor do que 90 graus. Por exemplo, os três ângulos internos de um triângulo podem ser 60, 60 e 60 graus. São três ângulos agudos. Esse triângulo seria um acutângulo. Ele pode ser um triângulo retângulo também. Ó. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que possui um ângulo interno igual a 90 graus. E os outros dois, professor? Não importa. Os outros dois não importam. Mas, para ser um triângulo retângulo, ele tem que possuir
um dos ângulos internos igual a 90 graus, tá bom? E a outra classificação é obtusângulo. O que é um obtusângulo? É um triângulo que possui um dos ângulos internos obtuso. O que é um ângulo obtuso? É aquele ângulo que é maior do que 90 graus e menor do que 180. Então, por exemplo, um determinado triângulo lá tem um ângulo interno de 120 graus. Ele é um obtusângulo, porque ele tem um ângulo interno obtuso. Só a critério de curiosidade, tá, pessoal? Como a gente não está trabalhando presencialmente, a gente não vai conseguir realizar a construção dos triângulos, tá? Mas, se a gente realizasse a construção dos triângulos, vocês iam ver, por exemplo, que não tem como um triângulo ter mais de um ângulo reto interno. Por que não? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então percebam que se um dos ângulos é 90 graus já, só sobra 90 graus para os outros dois ângulos internos. Então não tem como ele ter mais de um ângulo interno igual a 90 graus, senão ele teria só dois ângulos internos. E o triângulo tem que ter três ângulos internos, porque ele tem três lados. E o ângulo obtuso é a mesma coisa, né? Se não pode ter mais de um ângulo interno igual a 90 graus, não pode ter mais de um ângulo interno maior do que 90 graus também, tá bom? Essa é a lógica. E a altura do triângulo? O que é a altura do triângulo, pessoal? A altura é o segmento de reta que une um vértice ao lado oposto ou o seu prolongamento, formando um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então aqui, ó, nós temos uma altura desse triângulo relativa a esse lado. Professor, mas por que tu está dizendo relativa a esse lado? Porque, pessoal, o triângulo pode ter mais de uma altura, depende do lado que a gente está considerando. Essa altura vai do vértice aqui de cima até o lado aqui de baixo. Mas eu poderia virar esse triângulo e traçar uma altura que vai desse vértice ao outro lado. Ou então uma altura que vai desse outro vértice aqui até o lado oposto a ele. Ou seja, o triângulo possui três alturas diferentes, dependendo do lado que a gente está considerando, tá? Mas isso é só uma questão de curiosidade por enquanto. Vocês não vão trabalhar com essa parte da geometria ainda, não se preocupem com isso. Consideramos aqui que a altura é o segmento de reta que vai de um vértice ao lado oposto do triângulo ou ao seu prolongamento. Por quê, pessoal? Olha esse exemplo 2 aqui. A altura do triângulo acabou fora do triângulo, né? Então, a altura dele foi desse vértice até o lado de baixo, mas o lado de baixo só vai até aqui. Então, eu tive que prolongar o lado de baixo para poder traçar o finalzinho do segmento de reta da altura, tá? E agora nós vamos trabalhar a congruência de triângulos. Bom, o que é congruência de triângulos? O que isso significa? Olha só a definição. São congruentes aqueles triângulos que, quando sobrepostos, encaixam-se perfeitamente, ou seja, possuem todas as medidas de lados correspondentes e ângulos correspondentes iguais. Para determinar se dois triângulos são congruentes, existem 4 critérios e mais um critério especial. Bom, o que isso significa na prática? Significa que se dois triângulos são exatamente iguais, ou seja, quando a gente pega um triângulo e sobrepõe ao outro, coloca um em cima do outro, eles fecham direitinho a mesma figura, eles são congruentes. Mas para que isso serve? Para que a gente vai utilizar isso daí? É muito fácil perceber se dois triângulos são iguais, né? Nem sempre, tá, pessoal? Algumas questões elas são um pouquinho complicadas para a gente enxergar se os triângulos realmente são iguais. Às vezes a gente pode olhar dois triângulos que estão virados um para o outro e não conseguir identificar se eles são iguais, a não ser utilizando os critérios de congruência, que são esses 4 critérios aí, mais um critério especial que serve só para um caso específico, tá? Então olha só quais são os critérios, como é que a gente sabe se dois triângulos são congruentes ou não. O primeiro critério é lado, 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 chamado de LLL. O que diz esse critério? Ele diz que são congruentes dois triângulos que possuem os 3 lados correspondentes congruentes, ou seja, os 3 lados iguais. Tá? Por exemplo, aqui, ó, vamos supor que este triângulo tenha os lados de medidas 4 centímetros, 2 centímetros e 1 centímetro. E esse outro triângulo possui as mesmas medidas, 4 centímetros, 2 centímetros e 1 centímetro.
Então, o triângulo ABC é congruente ao triângulo EFG pelo critério lado, lado, lado. Ou seja, eu sei que esses dois triângulos são iguais. Tudo vai ser igual neles. Os ângulos internos, os lados, pelo critério lado, lado, lado. Tá bom? Segundo critério, lado, ângulo, lado, que a gente chama de LAL. São congruentes dois triângulos que possuem dois lados e o ângulo compreendido entre eles congruentes, tá? Então não é dois lados e um ângulo congruentes. É dois lados e o ângulo que está entre esses lados, que tem que ser iguais nos dois triângulos. Por exemplo, aqui, ó, o triângulo ABC tem o lado de cima igual ao lado de cima do triângulo EFG. O ângulo interno aqui, ó, que está entre esses dois lados do triângulo ABC, também é igual ao ângulo que está entre esses dois lados do triângulo EFG. E o outro lado aqui também, ó, ele é igual a esse daqui. Portanto, pelo critério lado, ângulo, lado, eu sei que esses dois triângulos são iguais, tá? Não importa quanto é que vale esse lado aqui. Eu sei que esses dois triângulos são iguais por causa desse critério. Inclusive, na questão, pode nem aparecer a medida desse lado. Mas, pelo critério, como eles são congruentes, eu sei que esse lado vai ter a mesma medida desse aqui. Tá bom? Terceiro caso. Ângulo, lado, ângulo. São congruentes dois triângulos que possuem dois ângulos e o lado compreendido entre eles congruentes. Tá? Esse aqui é o contrário da outra, né? A outra era dois lados e um ângulo no meio. Aqui são dois ângulos e um lado no meio. Olha só. Então, nós temos dois ângulos aqui no triângulo ABC e um lado no meio deles. E está dizendo, pessoal, que esses dois ângulos são iguais aos dois ângulos aqui do triângulo EFG e o lado do meio também é igual. Ó. Se a questão está dizendo que esses dois ângulos e esse lado são iguais nesses dois triângulos, é porque esses dois triângulos são congruentes, ou seja, são triângulos iguais. Tá bom? As questões de congruência são sempre assim, tá? Elas dão algumas informações e você tem que verificar se os triângulos são congruentes ou não a partir dessas informações. Ou seja, tem que verificar em qual dos casos cai a congruência ou se não cai em nenhum dos quatro casos, tá? Quarto caso, ó, lado, ângulo adjacente, lado oposto. O que é isso aí? Uma coisa bem bizarra, né? Mas vamos ver. São congruentes dois triângulos que possuem um lado, um ângulo adjacente a esse lado e um lado oposto a este lado correspondente congruentes. Vamos ver na prática aqui, ó. Eles têm um ângulo congruente, ó. Então esse ângulo aqui, o ângulo do vértice A, é congruente ao ângulo do vértice E. O lado AB é congruente ao lado EF, tá? São iguais. E nós temos um ângulo oposto a esse lado, ó, que é o ângulo do vértice C, o ângulo oposto a esse lado. Então aqui no vértice C, aqui no vértice G, também são iguais. Ó. Esse ângulo aqui é igual a esse, é isso que a questão está me dizendo. Então, se ele tem esses três elementos iguais nos dois triângulos, é porque os triângulos são congruentes, ou seja, os triângulos são iguais também. Não importa as outras medidas, tá? Se nós temos essas três medidas aqui, o triângulo vai ser congruente ao outro. E tem um caso especial aqui, que é da congruência de triângulos retângulos. Aí só serve para triângulo retângulo, tá, pessoal? Está dizendo o seguinte, são congruentes dois triângulos retângulos que possuem a hipotenusa e um dos catetos respectivamente congruentes. Não vamos nos preocupar muito com isso daqui agora, tá? Porque esse caso especial ele não é muito tratado, não é muito trabalhado nas questões. Mas olha só, desenhei aqui dois triângulos retângulos, tá? Então está dizendo o quê? Que eles possuem a hipotenusa. O que é a hipotenusa? A hipotenusa é o maior lado. É o lado que está oposto ao ângulo reto aqui, a hipotenusa. E um dos catetos respectivamente congruentes. Então, a hipotenusa desses dois triângulos é igual. São iguais, tá? E a medida desse cateto aqui são iguais também. Portanto, esses dois triângulos retângulos são congruentes, ou seja, são iguais. Vamos ver na prática como é que isso aqui funciona, então. Na figura abaixo, o segmento AB, está aqui, ó, o segmento AB, é paralelo a DE, esse segmento aqui. E
C é o ponto médio do segmento AD. Então, esse segmento aqui, ó, AD, tem um ponto médio aqui, que é o ponto C. O que isso quer dizer, pessoal? O ponto médio é um ponto que divide um segmento em duas partes iguais. Então, se o ponto C está dividindo esse pedaço todo aqui, o AD, em duas partes iguais, é porque esse pedaço é igual a esse, tá? Já é uma esperteza que a gente pode utilizar nessa questão. Bom, olha só. A ideia é determinar se esses dois triângulos são congruentes ou não pelos critérios que nós vimos agora. Olha só, pela questão nós temos esse ângulo interno aqui, desse triângulo, congruente a esse daqui, porque esses dois ângulos são opostos pelo vértice, conceito que a gente viu na última aula de ângulos, portanto eles são iguais. Esse lado aqui está dizendo que é igual a esse lado aqui do outro triângulo, então os dois triângulos têm um ângulo interno igual e um lado igual também. Esses dois risquinhos aqui significa que eles são iguais. E nós temos um outro ângulo interno aqui, ó, pessoal, desse triângulo, que é igual ao ângulo interno desse triângulo aqui também, porque os dois valem 60 graus. Olha só, então tem um ângulo, um lado e um ângulo. E esse lado aqui ele está entre esses dois ângulos, estão vendo? Aqui também, ó, tem um ângulo, um lado e outro ângulo. E esse lado está entre os dois ângulos. Portanto, esses dois triângulos, nós vamos deduzir que eles são congruentes pelo critério ângulo, lado, ângulo. Tá? Que nós vimos lá naqueles critérios de congruência. Ó. Então, critério ângulo, lado, ângulo. Qual era o critério, né? Se os triângulos tiverem dois ângulos internos iguais e o lado que está entre esses ângulos também for igual, então os triângulos serão congruentes. Portanto, esse lado aqui de 7 centímetros vai ser igual ao valor de y, que também vai ser 7 centímetros. E esse lado aqui, que é x, vai ser igual a esse lado aqui, que é 5 centímetros. Então, o x é 5 centímetros e o y vale 7 centímetros. Podem ver, pessoal, que se a gente pegar esse triângulo aqui, virar ele, ó, inverter ele verticalmente e depois virar ele para cá, então vira ele para cima e vira ele para a direita, a gente vai conseguir colocar em cima desse outro triângulo aqui e eles vão fechar certinho a mesma figura. Portanto, são congruentes pelo critério ângulo, lado, ângulo. Claro que pelo desenho a gente não pode deduzir que eles são congruentes, né? Nós temos que aplicar os critérios de congruência, como eu acabei de fazer. Espero que vocês tenham entendido, então. Um abraço e até a próxima.